Boa tarde a todos, muito buenas tardes. Sou Fábio Veiga, presidente do Iberojur, e agora estamos na parte da tarde do nosso congresso Cibenjur e também do curso internacional de Direito, Aplicação dos Direitos Fundamentais, aqui na Universidade de La Marina Mercante, em Buenos Aires. Nessa sessão da tarde, nós vamos ter as plenárias com dois professores, que representam um pouco do direito comparado, que sou eu mesmo, que vem de Portugal, e a professora Vânia, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também que fez pesquisa tanto na Itália quanto na Espanha, né? Também tem uma grande experiência internacional, e nós vamos tratar um pouquinho do que é Brasil, que no caso da professora Vânia vai falar mais um pouco do Brasil, mas também pegando um pouco essa linha internacional, e eu vou falar de sustentabilidade, vou falar sobre as novas regras de sustentabilidade no âmbito internacional e com relação às empresas, né, que são obrigadas a fazer adotar algumas regras novas, né? Algumas regras novas. Eu vou, antes de começar a minha palestra, quero passar aqui também a palavra para a professora Vânia para fazer uma saudação inicial, cumprimentar os nossos participantes presentes e os que estão online, que maioritariamente são colegas também. Alguns vão apresentar os trabalhos hoje pela tarde, de Portugal, Espanha, Brasil, e amanhã também temos professores da Itália. Mas queria que a professora Vânia fizesse uma breve introdução, fizesse uma saudação aí a todos antes de eu começar, porque estou buscando também aqui os meus documentos. Então, muito boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando aqui pela plataforma, né, do Iberojur. Quero saudar o presidente, professor Fábio Veiga, por mais uma iniciativa extremamente exitosa, né, de seus fazimentos acadêmicos. Professor Fábio é um incansável mesmo empreendedor, né, na área acadêmica, educacional, e o Iberojur segue cada vez mais forte, pujante, integrador de tantos colegas de vários países, há um conglomerado, né, de povos, de países, sempre participando dos nossos eventos. Começou como um instituto, né, Portugal, Espanha, se relacionando com o Brasil, e hoje o Iberojur dá saltos muito profundos, né? Está na Alemanha, na França, na Polônia, na Rússia, vários contatos na África, aqui por toda a América Latina, né? Do México até o Uruguai. Temos muitos colegas que participam com muito gosto das atividades do Iberojur. E, mais uma vez, eu gostaria de reiterar a confiança que o professor Fábio Veiga me deposita, né, pois participo da coordenação do Iberojur na área do direito constitucional, onde é a minha expertise, e sempre que posso, né, me dedico, né, com muito carinho, com muita atenção às atividades do Iberojur, pois tenho certeza do que, além dos encontros, dos seminários, dos congressos, aqui há muita entrega acadêmica de qualidade e oportunização para que todos os colegas dos mais variados povos e origens possam também, através desse belíssimo instituto, fazer internacionalização e publicação dos seus trabalhos acadêmicos. Parabéns a todos que participam desse maravilhoso congresso e estejam certos que essa é mais uma das tantas iniciativas que não param do nosso Instituto Iberojur. Muito obrigada, presidente, professor Fábio. Muito obrigado, professora Vânia. É uma alegria para mim ouvir as palavras da professora Vânia e também me motiva muito a continuar nós fazermos grandes projetos de partilha, né? É isso que nós fazemos. Hoje também vamos partilhar, então, os nossos conhecimentos. Durante a manhã, quem não estava presente, tivemos aqui os professores argentinos, né? Falaram sobre temas
tanto da área do direito privado, um pouco passando pelo consumo, como do direito tributário, as questões tributárias que a Argentina enfrenta, que tem muito a ver também com o modelo político e econômico que tem adotado agora, né? Mas, como eu venho de Portugal, e eu acho que é muito importante nós falarmos o que tem acontecido por lá, dentro de uma área de pesquisa que eu trabalho, eu sou professor de direito empresarial, mas eu estou há alguns anos estudando temas que tocam empresas, direitos humanos, sustentabilidade, até mesmo trabalhadores. E a partir de 2022, temos aprovado, né? Ou seja, foi feita uma proposta pelo Parlamento Europeu, chamada Proposta de Devida Diligência e Responsabilidade Empresarial, com relação à sustentabilidade, e no ano 2024 essa proposta foi aprovada, dando, então, o início da diretiva sobre dever de diligência e responsabilidade empresarial das empresas, responsabilidade das empresas. Ou seja, o que isso tem a ver com o nosso trabalho? Ou seja, nós estamos agora passando para uma regulação da sustentabilidade, né? Nós conhecemos um pouco do conceito de sustentabilidade, e eu queria, nessa breve aula, né, que eu tenho mais ou menos 30 minutos para falar, falar sobre essa evolução do conceito da sustentabilidade, que começou no campo político, desde os anos 70, anos 80, com os instrumentos políticos, especialmente os instrumentos das Nações Unidas, serviram de base para que alguns países que estão na Europa pudessem criar leis regulando a sustentabilidade dentro dos códigos comerciais. É, o primeiro que fez isso foi a França, depois fomos para a Alemanha, a Itália um pouquinho, e agora temos essa diretiva que regula, portanto, a sustentabilidade. Então, eu vou começar um pouco teórico, porque eu acho que é importante nós pegarmos uma base teórica para entrar na parte legislativa. E o que eu percebi nos meus estudos, né? E é interessante a gente perceber que o capitalismo ele serviu, né? E serve como modelo social, né, de desenvolvimento. E na versão clássica do capitalismo, há uma ideia de que o desenvolvimento ele é visto como um processo, né, de acumulação de capital, expansão da produção, e o crescimento é baseado nos indicadores do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Ou seja, toda a relação de desenvolvimento social foi sempre visto como pelos indicadores do PIB. Os países que tinham maior PIB, pensava-se, né, que eram aqueles que estavam de fato sendo países desenvolvidos. Mas esse desenvolvimento ele ignora alguns fatores importantes, como, por exemplo, a manutenção dos recursos naturais, que é muito importante, qualidade de vida dos cidadãos e as outras questões, como as questões sociais, que têm a ver com a igualdade, a desigualdade, ou problemas regionais, como preservação da cultura e até mesmo proteção das comunidades. Então, para nós percebermos como nós vamos lidar com a sustentabilidade, se antes não se observavam esses outros fatores, era só um fator econômico, o debate político entrou, né, a partir dos anos 80 aí, num plano de tentar normatizar a sustentabilidade. Nós conhecemos o direito internacional não tem uma força normativa de imposição, porque ele é uma força de interesse, uma força que faz os países buscar um debate para depois atualizar suas leis, mas a ONU e a própria União Europeia tentou e tenta, né, através de alguns documentos, atingir planos em que se busca a neutralidade climática até o ano 2050. Então, no ano 2019, o Parlamento Europeu ele aprovou uma lei chamada Lei Europeia do Clima, European Climate Law, que estabeleceu um quadro legal para alcançar essa neutralidade climática na União Europeia. Então, a partir de 2019, com essa lei climática europeia, nós podemos perceber que a União Europeia começou a criar vários documentos para tentar, de alguma forma, regular a sustentabilidade, né? E essa sustentabilidade tem muito a ver com as empresas, porque se busca a neutralidade climática, porque a neutralidade climática é uma questão que tem a ver com a emissão de carbono. Se as empresas produzem muito, logicamente, como que vai ter neutralidade climática? Então, aí entra um grande
debate como se vai regular essa neutralidade climática. Por isso que vieram as diretivas para, posteriormente, tentar regular, né? Então, para garantir, outra questão importante, para garantir, então, a competitividade a longo prazo da economia, né? A União Europeia, ela sabe que é essencial criar essas políticas de sustentabilidade e, portanto, esse debate sobre a sustentabilidade já tem uma regulação das normativas europeias mais fortes, como é o caso do projeto dentro da União Europeia, colocado no Tratado da União Europeia, no artigo 3º, número 3, e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos artigos 11, 191 e 193, que já prescreviam que a sustentabilidade é um dever e é um objetivo da União Europeia. Então, se esses tratados, né, que constituíram a União Europeia já previam isso, precisavam de normas, né? Então, vamos lá passar agora para o conceito de sustentabilidade, e esse conceito ele tem a ver com o relatório Brundtland das Nações Unidas de 1987. Então, em 1987, reuniram-se, né, em assembleia e foi elaborado um documento. Brent é o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa que era líder desse documento, e em que prescreveu lá no capítulo 2, número 4 do relatório Brundtland, entre aspas, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz nas necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, essa primeira frase, né, essa primeira descrição que fala sobre uma questão geracional no plano político é que despertou o interesse pelos mecanismos de prever o que nós vamos tratar no futuro sobre regular a sustentabilidade. Porque nós podemos falar sobre sustentabilidade no âmbito pedagógico, que não podemos gastar muito, não podemos consumir demais, nós não podemos acabar com os recursos naturais, combustível fóssil, etc, etc. Podemos falar sobre isso, mas tem que haver uma certa normatização para que as empresas que são as que estão na frente dessa produção possam ter balizas. E essas balizas têm a ver muito com um cuidado, uma diligência. Por isso que nós falamos, né, sobre o dever de diligência, que é um conceito que sai do direito civil, sai do direito privado, sai do direito das empresas, dever de diligência, ou seja, quem é diligente é uma pessoa que toma cuidado, ou seja, alguém que tem certa prudência, se formos jogar também essa outra palavra jurídica, né? Vamos trabalhar com essa palavra. Então, o dever de diligência tem a ver com isso, com ter a devida diligência das empresas num plano, para no futuro elas poderem, de uma forma mais eficaz, não destruir com os recursos naturais, ou pelo menos chegar a essa tal da neutralidade climática, que é um objetivo principal, né? Então surgiu dentro desse contexto, né, a questão que a sustentabilidade ela tem três pilares: o pilar da meio ambiente, o pilar social e o pilar econômico. É muito conhecido dentro da teoria da responsabilidade social das empresas, esses três pilares. Esses três pilares foram desenvolvidos ao longo dos anos, dizendo, o pilar econômico é o pilar mais fácil de tratar, porque nós já sabemos como funciona a economia, só que o pilar social e o pilar ambiental são pilares que deve ser feitos trabalhos para que eles, entre si, criam um ecossistema, né, chamado preservação desses ecossistemas, em que busca, portanto, proteger o social, proteger o ambiental e que a economia seja equilibrada. Eu desenvolvo aqui no meu artigo, que esse artigo depois ele vai estar também no livro resultado desse congresso, desse curso, nós temos um livro posterior, eu desenvolvo aqui uma teoria junto com base, né, no meu marco teórico aqui dos autores suíços, Fischer e os seus colegas. Então, eles desenvolvem, portanto, que essa sustentabilidade teria que ser mais eficiente, mais estável e teriam que ter uma certa consistência. Eu não vou falar isso agora porque nós não teremos tempo, mas depois no artigo vocês podem ler sobre esse marco teórico, sobre como se desenvolveria, portanto, a sustentabilidade, e uma parte eles também falam sobre a interdependência global, em que os estados, né, todos nós no mundo, estariam tendo uma certa uma interdependência
e que é importante proteger, por exemplo, a sustentabilidade no âmbito internacional. Outra questão importante é o crescimento econômico, como eu tinha dito, o crescimento econômico está muito ligado aí à questão de desenvolvimento, né, econômico, mas isso também deve ser objetivo para nós da doutrina pensarmos em lidar o que é crescimento econômico com o desenvolvimento econômico. Essa parte também eu vou deixar aqui no meu artigo, porque eu quero tratar da lei, né, tratar um pouquinho mais do que é jurídico, para nós observarmos. Então, nós temos aqui antecedentes sobre essa regulação, antecedentes sobre a regulação. Se a regulação da sustentabilidade, que foi aprovada agora em 2024, né, uma das diretivas sobre a devida diligência, 2024, nós temos já várias normas entre 2019 até 2025. Até semana passada, mês passado, temos normas sendo atualizadas. Então, nós sabemos que o Acordo de Paris, quem acompanha aí um pouquinho essas questões que têm a ver com o meio ambiente, o Acordo de Paris no ano 2015, ele foi aprovado e onde ali vários estados, né, se comprometeram a reduzir o impacto da emissão de carbono. 2015. A partir de 2015, portanto, os países que se comprometeram, entre eles, né, um conjunto de países europeus, decidiram, então, cumprir essas metas. Com isso, em 2019, a União Europeia lançou o chamado Pacto Ecológico Europeu, né, também de Green Deal, também chamado de Green Deal. Esse Pacto Ecológico Europeu deu os valores, os princípios fundamentais que deveriam seguir as demais normas, e a partir dessas normas, vamos pensar, em 2020 veio a pandemia, nós não tivemos aí normas sendo elaboradas, né, naquele ano, mas a partir de 2021, 2022 começamos a ter várias normas. O que significa dizer? Ou seja, o Pacto Ecológico Europeu não quer dizer que nós não tivéssemos já normas que protegessem, de um lado, por exemplo, questões ambientais. Já temos normas de direito administrativo, direito ambiental, que sempre figurou como proteção local, né, regional, conforme a soberania de cada país. Uma norma de direito ambiental em Portugal, vale em Portugal, tem uma norma em Espanha, Itália, etc. Só que com esse Pacto Ecológico Europeu, o objetivo principal do Pacto Ecológico Europeu era dar sustentação política para que depois as próximas normas que viessem a sair no âmbito das categorias, né, de direito, uma delas, categoricamente falando, as categorias do direito das empresas, pudesse servir de base para que pudéssemos criar novas normas. Então, é, a partir do ano 2021, vamos começar assim, temos as normas mais importantes. Mas antes de 2021, eu gostaria de sublinhar algumas normas que obrigavam as grandes empresas a obedecer determinadas situações que não fossem só de ordem econômica. Nós sabemos que uma empresa, hoje qualquer empresa, pequena ou grande que seja, quando ela é criada, ela tem um objetivo principal de obtenção de lucros, né? Essa obtenção de lucros é calculada dentro de uma prestação de contas, em que, no final de determinado período, nós vamos saber se aquela empresa teve ou não teve lucros, conforme os balanços contábeis, né? Esses balanços contábeis obrigam as empresas a colocar lá a sua produção, a sua riqueza e etc. Só que esses balanços contábeis só medem números econômicos, financeiros. Mas percebeu-se, né, nos últimos anos, percebeu-se que o que é não financeiro também é obrigatório para algum tipo de empresa. Então, em 2014, foi criado um instrumento chamado Diretiva sobre Divulgação de Informações Não Financeiras, que obrigava as grandes empresas, né, grandes empresas que estavam dentro do mercado europeu, a informar algumas situações em que não era ganhos econômicos, mas que elas deveriam colocar nos seus relatórios. Vou dar exemplo. Alguns relatórios, algumas informações, por exemplo, que não são financeiras, que as grandes empresas cotadas em bolsa deveriam
colocar no relatório igualdade de gênero, por exemplo, né? Igualdade de gênero era um tipo de obrigação das grandes empresas que elas deveriam colocar no relatório. Olha, nós temos conselhos, nós temos aqui diretorias que nós tentamos equilibrar a igualdade de gênero. Se conseguir, ok. Se não conseguir, explica, né? Que é aquela coisa do compliance, do explain, né? Comply or explain. Ou você cumpre ou você explica, né? Então, lá em 2014 começou essa obrigatoriedade que não era tão forte, mas exigia assim, ó, se você não tem, por exemplo, igualdade de gênero, se você não tem programas para ISG, né, que é outro tema importante que dentro desse mundo das obrigações não financeiras, você tem que ir explicando. Ah, se você tem políticas para facilitar acesso de pessoas com deficiência ou pessoas questão de racismo, etc. Toda essa política não financeira passou a ter uma certa obrigação, uma obrigação mais leve, que é uma obrigação, pelo menos, de informação, né? Por isso que chama divulgação de informações não financeiras a partir de 2014. Então, ali foi a primeira chamada de atenção a dizer, olha, as empresas, vocês antes só deveriam colocar os informes, né, os seus relatórios na área financeira, mas agora, a partir de agora, tem outras questões não financeiras que vocês são obrigados. Isso tudo gerou mais força para aquelas próximas diretivas que eu estava comentando e vou comentar mais, daquelas diretivas que falam sobre sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela não é só meio ambiente, né? Como nós referimos agora há pouco, o meio ambiente é um pilar da sustentabilidade. O outro é o social e o outro é o econômico. Então, o fato de 2014 nós termos uma diretiva que dava uma obrigação relativa das empresas não informarem o que não é financeiro, surgiu, portanto, outras obrigações. Então, no ano de 2022, né, foi substituída essa diretiva de divulgação de informações não financeiras, foi substituída por uma outra diretiva que é muito famosa, né, chamada Diretiva sobre Relato de Sustentabilidade Corporativa, ou Corporate Sustainability Reporting Directive, né, a sigla inglesa. Inclusive, essa palavra relato de sustentabilidade corporativa está tão famosa na Europa que nós temos já programas de mestrado com mestrado de sustentabilidade corporativa. Ou temos já muita formação nessa área, porque as empresas passam a fazer o relato, que é o relatório, né, sobre sustentabilidade, passariam a ter que ser obrigadas a fazer esse relatório a partir de 2025. Foi aprovado em 2022, mas a partir de 2025 passariam a fazer esse relatório de sustentabilidade. Depois nós vamos ver daqui a pouquinho mais à frente que esse relatório de sustentabilidade também ganhou mais um prazo e não é 25, vai passar a partir de 27, né? Mas tudo isso tem um motivo político também, um motivo já político, né? Então, essa diretiva de relato de sustentabilidade 2022, que substituiu a outra, a diretiva de informações não financeiras, ela, ela obriga que as empresas europeias de determinado tamanho tenham que fazer o tal dos relatórios ISG, né, que é o relatório sobre sustentabilidade, questões sociais e governança, né. Essas empresas, então, passam a ser obrigadas também. Por isso que esse tema ficou muito conhecido, muito famoso lá em Europa, aqui no Brasil também, né? E aqui na Argentina. Mas, um pouquinho depois, em 2024, que eu tinha comentado, então 2014 pulou para 2022 e agora já em 2024 foi aprovada essa diretiva de devida diligência, que é a que eu mais me atenho na minha pesquisa de doutorado, que eu faço em Alcalá de Henares, no outro doutorado que eu estou fazendo, que provavelmente o ano que vem eu termine, é falar sobre essa devida diligência, ou seja, como que as empresas agora passam a ser obrigadas a ter um comportamento numa cadeia global. E essa é a questão mais importante. Por quê? Se antes as obrigações eram territoriais, depois passou a ter uma obrigação, primeiro, contábil, sobre questões financeiras, depois passou uma obrigação não financeira, transferiu para um dever de relatórios de sustentabilidade, e agora temos uma obrigação de dever de diligência numa cadeia global de produção. Ou seja, uma empresa que está num país, né, vamos supor lá em Portugal, que negocia com um país, por exemplo, Bangladesh, China, etc., que o direito era aplicado lá naquele país, agora, a partir dessa diretiva, toda a cadeia de suprimento, de produção, tem que ser
vigiada. Aí é o dever de diligência, que seria, em outras palavras, também o dever de vigilância. Como que se faz essa diligência? Faça através de um rastreamento. Um rastreamento em todo o processo de produção. Ou seja, desde lá da produção daquele país terceiro, se há um respeito por direitos humanos, se há um respeito pelo direito dos trabalhadores trabalhar determinadas horas por dia, se há um respeito com relação a questões ambientais, eh, se não há violação ou destruição do meio ambiente, tudo isso tem que ser um rastreio. Aí, quando eu digo, há um respeito, mas qual é o respeito? Mas lá naquele país X não tem uma norma que protege o trabalhador de trabalhar 16 horas por dia, né? Por isso que a diretiva ela trouxe para a União Europeia a obrigação de que essas empresas naqueles países sigam as normas europeias, ou seja, proteger os trabalhadores. Ok, então como que se faz? Faz através desse rastreamento e se há ou não um devido cumprimento dos direitos humanos, à sustentabilidade, com relação ao meio ambiente, com relação à saúde dos trabalhadores, com relação a questões de ordem de exploração de trabalho infantil e várias outras questões, né? Então, nós percebemos que com essa norma, que deveria ter entrado em vigor no dia 23 de julho, poucos dias atrás, não entrou, nós vamos ver por que não entrou, vai entrar, né, mais à frente, nós criamos aí uma espécie é, de cortar o princípio da territorialidade, que todas as leis são feitas para um determinado território, né? E a jurisdição é feita para aquele território. Mas com esse tipo de normas, nós vemos que quando a União Europeia, o Parlamento Europeu cria esse tipo de norma, ela está objetivando, vamos proteger a sustentabilidade, que não é só ambiental, mas é social, aí tem os direitos sociais, né? E também tem a ver com a governança, mas que isso afete as empresas na parte que é mais difícil para elas, que é o capital. Ou seja, se uma empresa vier a violar essas normas num país terceiro qualquer ao redor do mundo, elas não vão apenas dizer, olha, eu estou cumprindo a lei desse país, estou cumprindo a legalidade desse país, mas elas terão que respeitar uma norma europeia e deverão pagar uma indenização ou cumprir com a questão de ordem jurídica daquele país. Vou dar um exemplo nesse mesmo campo. Vocês sabem, né, os brasileiros, que há alguns anos atrás tivemos ali o rompimento da represa de Mariana, né? E isso fez danos para muitas famílias, vítimas mortais, vítimas de também bens materiais e etc., culturais e muito mais. Esse processo, né, muitos foram julgados no Brasil, mas a empresa que está por trás dela tem uma matriz anglo-holandesa e anglo-americana, essa empresa que está por trás, né? E fez com que os tribunais ingleses puderam, a partir de uma legalidade da Inglaterra, julgar os casos daquele fato que foi acontecido lá no Brasil, né? Ou seja, nós percebemos aí que também já existia normas desse mesmo sentido, dizendo, olha, empresas inglesas, vocês, quando forem operar fora da Inglaterra, vocês têm que ter cuidado, vocês têm que ter diligência, vocês têm que seguir todo um padrão inglês, né? Dentro do padrão inglês lá de exigência. Então, quando essa empresa não fez a devida diligência na represa, que depois veio a romper a empresa, essa represa, e todo aquela água, né, e barro atingiu milhares de pessoas, observa-se ali que foi chamada a jurisdição inglesa e as vítimas vão ser indenizadas a partir do tribunal inglês, mesmo que haja já indenização no Brasil. Porque que o tribunal inglês propõe e pensa? Não, essa empresa no Brasil talvez não tenha tido o devida compensação pelos danos, talvez os tribunais brasileiros não deram e também podem demorar muito a dar, mas na Inglaterra nós vamos cobrar da nossa empresa para que ela tenha cuidado quando vier a fazer qualquer tipo de projeto fora do nosso território. Então, isso aí é algo muito surpreendente, que vai ter também um plano mais no futuro, vai ter um problema de questão processual, né? Como que vai provar dentro do tribunal de um país X fatos de outro país. É muito difícil também provar. Mas, pelo que eu
também já tenho ouvido falar, falado com colegas, os tribunais ingleses estavam contratando advogados brasileiros, contratando juristas brasileiros para ajudar na interpretação da lei, né? Ou seja, chamando aos processos, contratando pessoas que entendiam do direito brasileiro para aplicar a lei brasileira até numa situação lá na Inglaterra. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo globalizado em que até as leis estão sendo globalizadas, né? Que era um princípio muito forte do direito ser local, né? Mas agora estamos passando. Muito bem, então já nos meus últimos 5 minutinhos, só para terminar, explicar que em fevereiro desse ano, de 2025, houve um ato, né, legislativo na União Europeia que fez uma mudança em muitos mecanismos para a aplicação dessas diretivas, especialmente a diretiva sobre a devida diligência, né, e sustentabilidade, e a outra do relato sobre sustentabilidade. O que eles fizeram? Eles fizeram um pacote chamado pacote ônibus de simplificação e simplificaram os requisitos que a lei determinava, né, para que as empresas pudessem ser obrigadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, antes, para uma empresa ser é, é, entrar nos moldes dessa lei, deveria faturar, por exemplo, 450 milhões por ano. Então, são umas empresas muito grandes. Ou ter 1.000 trabalhadores, ou ter 500 trabalhadores. Se aquela empresa tem 500 trabalhadores, ela se enquadra no requisito da lei. Agora não, eles mudaram. Tem que ter 1.000 trabalhadores, ou seja, o dobro. Ou seja, excluíam várias empresas. A fatura tantos milhões, tem que faturar muito mais. E entre outras questões que foi modificada, né? Isso tudo por que modificou? Modificou porque nós temos agora um grande problema na União Europeia desde a guerra da Ucrânia, é que é a falta de energia. Falta de energia. Com a falta de energia, porque quem oferecia o gás para a Europa era a Rússia, né? O maior gás, os maiores tubos ia através da Rússia. Só que com a falta do gás, tivemos que ligar as termoelétricas, tivemos que ligar as empresas de produção de energia por carvão, e tudo isso traz muito mais impacto ambiental. Então, as normas essas normas também foram afetadas, porque pensou o legislador europeu, se nós continuarmos tentando esse equilíbrio climático, né, que nós nos propusemos, nós estamos sem energia, nós vamos ficar mal. Então vamos cortar aqui por enquanto, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, vamos voltar a ligar as termoelétricas, vamos voltar a ligar as questões de mineração, porque senão a gente vai ficar sem energia. Tem um problema também no comércio internacional, tem um problema nos países do Oriente Médio e etc., né? E tudo isso fez com que fosse proposto essa alteração para que a lei, em vez de ser válida a partir do 23 de julho agora, tenha mais 2, 3 anos, até 4 anos de prorrogamento, vamos dizer assim, prorrogação da lei. Muito bem, então essa é a minha breve exposição, depois nós podemos comentar sobre isso, e que eu concluo, né, que para regular a sustentabilidade não é uma tarefa muito simples, porque sustentabilidade é um desejo de passar para o futuro, né, a mesma oportunidade, o mesmo direito que nós temos nos dias de hoje, que é ter um ar puro, nós termos condições de comer, temos uma vida, uma qualidade, né, relativa, mas que o futuro também possa ter essa mesma qualidade. Então, nós queremos que o futuro, talvez no âmbito político, tenha as gerações futuras tenham a mesma oportunidade que têm as gerações atuais, só que para garantir essa oportunidade é preciso garantir também que haja um respeito no plano normativo, que as empresas respeitem. No entanto, nos dias atuais, nós também sofremos com algumas questões de ordem, por exemplo, energética ou de geopolítica internacional, e que faz com que flexibilize a normatização da sustentabilidade. Então, não é tão simples. Passar do plano jurídico para o plano político e o plano social é algo muito complexo, mas que nós percebemos que quando a norma existe, as empresas têm que ser obrigadas, obrigada a cumprir. Quando não existe, quando a norma ainda está muito não está ainda ativa, as empresas vão passar a ser obrigadas a cumprir, como diz aqui essa proposta, né, da simplificação. Proposta não, já é uma simplificação direta, foi aprovada, que vão cumprir até 2029. Né? Ou seja, nós temos ainda mais 4 anos aí para começar, ou
2 anos, dependendo do tamanho da empresa. Quero agradecer a oportunidade e passar aqui a palavra a seguir. Nós fazemos o debate no final, passar a palavra para a professora Vânia, que vai fazer a sua exposição também. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fábio, né? E a mim me coube, nesse curso, falar um pouco sobre o constitucionalismo latino-americano. Vou falar um pouco, né, sobre algumas considerações gerais do constitucionalismo americano, latino-americano, e depois falarei de algumas especificidades do Brasil. Quero dizer aos colegas que estão a nos assistir que o constitucionalismo latino-americano vive um momento de tensão entre os avanços naturais na proteção de direitos e desafios, como da judicialização da política, que foi até tema de um livro meu, Criminalização da Política, a instabilidade institucional e também pressões autoritárias. Cada país enfrenta problemas específicos, mas a região compartilha a necessidade de fortalecer a independência judicial, a eficiência processual e o respeito ao Estado de Direito. O constitucionalismo latino-americano enfrenta diversos problemas jurisdicionais, muitos dos quais estão enraizados na sua própria história, na sua própria evolução. E eu vou destacar um conjunto de elementos que me parece que mereçam um protagonismo nas nossas reflexões sobre esse tema. Basicamente, trago aos colegas a experiência brasileira. Sei que existem muitos colegas, amigos do Iberojur, de vários países aqui da Latinoamérica, assim como estrangeiros europeus, estudiosos aqui do constitucionalismo latino-americano, mas a experiência, até pela perspectiva empírica, professor Fábio, que tive em minha vida como estudante de direito constitucional no Brasil, no período da redemocratização, sobretudo, mas peguei a Constituição ainda anterior, a Constituição do regime autoritário, né, no transcorrer da minha faculdade, foi a de perceber, vou me permitir fazer aqui uma consideração pessoal, um certo colonialismo. Essa seria a palavra, Fábio. Um colonialismo na compreensão, doutor, das especificidades brasileiras. Nós tivemos grandes juristas, grandes constitucionalistas, vou fazer uma parte aqui brasileiro, mas depois vou falar da questão geral, do constitucionalismo latino-americano. Nós tivemos grandes juristas que fizeram parte de uma determinada geração. O professor José Afonso, o professor Paulo Bonavides. Era um outro tempo, uma outra realidade, uma outra conjuntura. As pessoas que vieram depois deles, a geração depois deles, que foram os nossos professores, e eu tive honra de ter grandes professores de direito constitucional, fui aluna do professor Barroso na graduação, fui aluna do Dr. Siqueira Castro, tive muitos grandes professores de direito constitucional, muitos juristas da PUC do Rio, né? Professor Adriano Pilates, Zé Citadino, todos os colegas, né, de um modo geral. Muitos deles, e era uma tradição que você via nos constitucionalistas jovens brasileiros, daqueles idos, né, dos anos 80, 90, iam estudar nos Estados Unidos. E traziam daquela realidade americana uma realidade muito jurisprudencial, uma realidade onde a Suprema Corte tem um protagonismo, né, que em outros países latino-americanos não possui, não possuía, né? Hoje já é uma outra realidade.
Então, vejam, o que eu quero dizer, nos Estados Unidos, quem mais manda nos Estados Unidos é a Suprema Corte Americana. Então, essas pessoas foram para lá estudar e se acostumaram com aquela sistemática, com aqueles princípios, com aquele modus operandi, entendeu? Com aqueles valores. E, de certa forma, importaram, né, aquele modelo que não era nosso, que não era uma construção genuinamente nossa, histórica, sociologicamente, para o ensino. Eu não vou nem falar para as estruturas institucionais, para o ensino jurídico brasileiro. Vejam, por exemplo, até pouco tempo atrás, o pessoal falava em liberdade de expressão como algo que não pudesse ter nenhuma regulação, como algo intocável, quando nenhum direito é intocável, nem o direito à vida, que é o maior de todos os direitos. Mas se você quer me matar e eu te mato em legítima defesa, eu não deixei de cometer um fato típico. Há tipicidade, mas não há antijuridicidade, que eu matei em legítima defesa. Então, nem a vida, que é o maior de todos os direitos, sobretudo para nós que somos também religiosos, o maior de todos os direitos, nem ela está imune a algum tipo de ponderação, algum tipo de regulação. Então, eu começo minha exposição dizendo isso, que, na verdade, nós importamos modelos, né, estrangeiros no constitucionalismo latino-americano, numa postura um pouco de colonialismo mesmo, né, no ensino. E aí, o primeiro ponto que eu destacaria aqui na minha abordagem é a continuidade entre o velho e o novo constitucionalismo. Vejam que nós presenciamos muitas reformas constitucionais no final do século XX e no início aqui do século XXI. Colômbia em 91, Venezuela em 99, Equador em 2008, Bolívia em 2009. Sempre observando a persistência de estruturas elitistas e autoritárias, de certa forma, herdadas do constitucionalismo mais conservador do século XIX. Eu não estou falando que as revoluções liberais burguesas do século XVIII, XIX, porque a Revolução do Porto já no século XIX, não tiveram, né, gaps importantíssimos na história do constitucionalismo em termos de avanços. Mas o mundo hoje é outro. E as amarras e os paradigmas, né, inovadores daquele tempo já não assistem às demandas atuais. Então, essas estruturas concentravam poder no executivo e limitavam a participação popular. A democracia participativa é um desenho do constitucionalismo social. Então, no século XX, o chamado novo constitucionalismo, né, o neoconstitucionalismo, né, manteve esta tradição, essa divisão tradicional entre a organização do poder, digamos assim, e a parte dogmática das constituições, que são os direitos fundamentais, mas não alteraram significativamente esse equilíbrio, professor Fábio, institucional. Não havia uma potente intervenção para sanar esse dito desequilíbrio. Uma outra questão também que eu destacaria, professor, é o desequilíbrio nos checks and balances, no sistema dos freios e contrapesos. O constitucionalismo latino-americano consolidou o sistema dos freios e contrapesos desbalanceado, favorecendo o executivo. A caneta, né, o poder da caneta, né, do governante, é ou não é? Sempre teve mais peso do que o sistema de controles, de mútuos controles, estudados por nós, com Carl Loewenstein, né, o grande autor da teoria dos controles, o próprio Montesquieu, o clássico.
né? Então, vejam, isso remonta a um pacto mais liberal conservador que sobrepôs as demandas liberais dos checks and balances, com uma certa afronta a vieses mais conservadores de concentração no poder executivo no passado. E esse desequilíbrio sobreviveu e persistiu em muitas constituições atuais, dificultando o controle jurisdicional efetivo sobre o que faz o Poder Executivo. Um outro ponto, professor, as fragilidades no Estado democrático de direito. Assistimos na América Latina recentes rupturas democráticas, como golpes institucionais em Honduras, 2009, Paraguai, 2012, como é que é o nome do homem? Lugo, né? Fernando Lugo, o Brasil com a Dilma em 2016, que demonstraram o que, minha gente? A fragilidade das estruturas constitucionais. Esses eventos, o pessoal, não, mas foi tudo dentro da legalidade. Sim, mas a que preço, né, desse desenho, né? Ainda mais no Brasil foi televisionado aquele espetáculo de horror naquele domingo, né? Pelo amor de Deus, né? Que aí a gente conheceu qual era o nosso Congresso. Que Congresso era aquele? Eu me benzia naquele domingo, né? Então, mas o Congresso é legítimo, seus representando o povo. O que é o Congresso? Se não, imagine o Congresso é como uma cozinheira que está ali com um panelão de sopa e pega uma colherzinha para fazer a prova da comida. A comida é aquela. Aquele é o povo brasileiro, né? Então, veja, a colonialidade do poder influencia essa reprodução de estruturas jurídicas elitistas que muitas vezes marginalizaram grupos subalternos, institucionalmente, sociologicamente. Um outro ponto, estimados colegas, são os desafios na proteção dos direitos humanos. Embora esse dito novo constitucionalismo, eu não gosto muito desse termo, nunca gostei, né? Mas a gente trabalha com o que se coloca, né? Eu não consigo ver neoconstitucionalismo, eu vejo o constitucionalismo evoluído, né? Mas o neoconstitucionalismo, que trouxe muitas perspectivas de abordagens hermenêuticas principiológicas, embora ele tenha incorporado avanços em termos de direitos fundamentais e garantias jurisdicionais, como, por exemplo, né, professor Fábio, muito experiente no direito comparado, o controle da convencionalidade, o princípio pro persona, essa implementação foi desigual. Muitos sistemas judiciais não conseguem assegurar a efetividade real desses direitos. Vejam no Brasil o caso da lei da ficha limpa, absolutamente inconstitucional, mas aplicada até hoje, reconhecida como constitucional. Estou aqui cometendo até um sacrilégio, porque se a Corte considerou constitucional, quem sou eu? Mas cadê o controle da convencionalidade ali, nas lesões crassas, né, aos direitos políticos, que são subespécie dos direitos humanos, né? Então, vejam vocês, a tensão entre esse constitucionalismo transformador, como no caso do Equador e da Bolívia, e um constitucionalismo mais arraigado a estruturas mais tradicionais, gera conflitos jurisdicionais, sobretudo no embate do debate jurídico hermenêutico. Eu hoje, antes de estar aqui, pedi ao nosso colega, doutor Matheus da Bahia, que gravasse um vídeo meu ali na porta do hotel sobre a aplicação da lei Magnitsky, né? Então, vejam, né? Há dúvidas em muitos embates, né? Especialmente em temas sensíveis, professor Fábio. O senhor, que é um homem nascido na fronteira do Brasil, nós temos aí questões, né, de soberania, direitos indígenas, direitos ambientais. A pauta é plural e é uma pauta densa e difícil, né? Outra questão, como eu havia vos dito ainda há pouco, os problemas na interpretação.
problemas hermenêuticos na aplicação do direito. Era o que eu estava fazendo agora. Qual é o alcance e o limite da aplicação, né, da questão da lei Magnitsky? Então, a hermenêutica constitucional da América Latina muitas vezes vai reproduzir, isso é uma crítica que eu faço, sim, a modelos pré-concebidos, europeus, norte-americanos, sem considerar, professor Fábio Veiga, as particularidades, as peculiaridades locais, né, da Latinoamérica, né? E isso limita a capacidade dos tribunais de resolver conflitos de forma contextualizada. O ativismo judicial e o uso de princípios como o da proporcionalidade são vistos como ferramentas para superar lacunas, mas também geram críticas sobre o excesso de judicialização da política. Então, vejam, meus amigos, os problemas jurisdicionais do constitucionalismo latino-americano estão sujeitos e ligados a heranças históricas. Colonialidade, elitismo, desequilíbrios institucionais. Vejam aí as tantas experiências latino-americanas do hiperpresidencialismo e os desafios na implementação dos direitos. A superação desses problemas exigiria reformas que combinem participação popular, fortalecimento do judiciário, adaptação crítica dos modelos globais à nossa realidade local. Até porque a história do Brasil é uma, do Paraguai é outra, da Bolívia, entendeu? Cada um tem sua realidade. Então, o constitucionalismo latino-americano tem passado por transformações muito significativas nas últimas décadas, especialmente no que diz respeito, sobretudo, à proteção dos direitos fundamentais, ao fortalecimento da democracia e à misura da judicialização de questões políticas. No entanto, diversos problemas jurisdicionais ainda persistem nos países da região. E aqui eu incluo México, Argentina, Brasil, Colômbia, que teremos já anunciando aos colegas do Iberoju o Congresso Mundial de Direito Constitucional, que será no início de julho do ano que vem, na Colômbia. Até se o professor Fábio quiser fazer um evento paralelo do Iberoju, mais ou menos no mesmo período, né, vai aproveitar que tem muita gente lá, Uruguai, Paraguai, Chile. Vou te dando a pauta aí dos constitucionalistas, porque de repente interessa, né, casar o Iberoju com essa agenda. Quais são as características gerais desse constitucionalismo latino-americano? Primeiro, neoconstitucionalismo e ativismo judicial. Muitos países adotaram constituições transformadoras, né, da realidade, né, social. Brasil, Colômbia, Argentina, com amplos catálogos de direitos e mecanismos de proteção judicial. Nós somos, no caso brasileiro, filhos diretos da Constituição Portuguesa de 76, da Espanhola de 78, e ambas constituições ibéricas, tanto a portuguesa quanto a espanhola, filhas diretas, né, da Lei Fundamental de Bonn, 1949, a primeira Constituição Democrática da Alemanha, no pós-guerra. Um outro ponto, né, são as cortes constitucionais, as Supremas Cortes, assumindo um papel ativo nessa interpretação de direitos, muitas vezes gerando tensões violentas com outros poderes. Olha aí o Brasil. Né? Mas isso é o quê? Isso é a tradição do colonialismo, da interpretação americana trazida para o Brasil, né? Através de players que, quando jovens lá, foram estudar e acham, né, que a corda deve ser puxada, às vezes, mais do que o devido. Outra questão, o controle da convencionalidade. Não poderíamos deixar de destacar, professor Fábio, a influência forte do sistema interamericano de direitos humanos, né? A Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos, exigindo que leis, exigindo que decisões nacionais
se conformem com tratados como a Convenção Americana de Direitos Humanos. Os internacionalistas amam, né, essas pautas aqui. Fragilidades institucionais, corrupção, politização do judiciário, lentidão processual, são problemas comuns a vários países, né? Dificuldade em garantir a independência judicial em contextos de muita pressão política. Olha o lobby aí. A necessidade de regulamentação do lobby nesses países. Outra questão, professor, o conflito entre os poderes, né? Tensões fortes entre executivo, legislativo e judiciário, chegando no limite, né, da atuação desses poderes. Isso vê no Brasil, vê na Argentina, vê no México. E os problemas judiciais? Eu não teria condição de falar de todos os países em tão pouco tempo. Mas vamos aqui fazer um passeio rápido e aí eu termino com algumas considerações sobre o Brasil. Primeiro, o México, eu destacaria a judicialização de violência e direitos humanos. O México vive uma grave crise de segurança pública, de violência organizada, pressionando o sistema judicial mexicano. A implementação de um sistema acusatório na reforma mexicana de 2008, que ainda enfrenta muitas resistências no país. E muita politização da Suprema Corte. Ali, Fábio, é uma questão que entra a pauta empresarial, que teve decisões polêmicas sobre a questão energética, aquela coisa toda do petróleo lá no México, e direitos indígenas também, que lá, vê aí os escritos do nosso amigo Antônio Sorella, né, geram debates muito fortes, acalorados, né, quanto à questão indígena. Na Argentina, um conflito forte entre o governo e o judiciário daqui. Historicamente, há acusações de ambos os lados. Tanto o pessoal peronista quanto a galera do Milei, todos os lados acusam o outro de lawfare, porque aqui houve, né, variação, intercalou o governo, então sempre acusam o outro lado de lawfare e manipulação política dos juízes. A Corte Suprema Argentina frequentemente sendo questionada por suposto alinhamento com os governos anteriores. Então, a Cristina Kirchner, o Fernandes, vão dizer que estava alinhado com o Macri. Esse outro, como chama, Milei, diz que estava alinhado com o Fernandes. Eles sempre jogam o problema para o anterior, né? Insegurança jurídica, mudanças abruptas em políticas econômicas e jurídicas afetando a estabilidade institucional argentina e, sobretudo, o problema econômico aqui. No Brasil, um ativismo exagerado do STF, o Supremo Tribunal tem ampliado seu papel em decisões políticas, prisão após segunda instância, combate a fake news, assim, bem pujante. Muitas coisas que deveriam estar sendo julgadas no primeiro grau é o próprio Supremo que faz. Lentidão e corrupção no judiciário, uma morosidade processual. Vejam o horror que foi aquela Operação Lava Jato. Destruiu todo o mercado, né, de engenharia de empresas brasileiras, revelando esquemas de corrupção de sistema judicial. Tensão entre os poderes. Hoje a gente assiste crise entre STF, Congresso, presidência, tanto no governo Bolsonaro como no governo do Lula, né? Pela pressão sempre da outra parte. Agora estamos chegando no limite das coisas. Na Colômbia, uma corte constitucional progressista, com decisões avançadas em direitos sociais, tanto no que tange ao direito à paz. Vejam que a Colômbia enfrentou os cartéis, né, da droga, meio ambiente, direitos da comunidade LGBTIA+, também as reações mais conservadoras dos setores, né, da sociedade que não aceitam certos gaps políticos dessas minorias. Desafios pós-acordo de paz, implementação, por exemplo, lá na Colômbia, o Fábio vai lembrar,
das Farc, que enfrentou obstáculos judiciais, políticos muito fortes. No Uruguai, tivemos estabilidade institucional, um sistema judicial considerado mais eficiente, mais independente que a média ali da região latino-americana, né? Mas também desafios, discussões sobre aborto, maconha, né? Marihuana, que eles chamam, a memória da ditadura gerando controvérsias. No Paraguai, a fragilidade judicial, já disse a vocês, um sistema vulnerável, né? Pressões políticas, corrupção, julgamentos muito polêmicos, como o do presidente Lugo, mostraram uma interferência forte da política, né? No sistema judicial. No Chile, nós assistimos o processo constituinte, tínhamos até um colega, né, lá do Iberoju, que mandava notícias, né? O Rodrigo. Houve uma rejeição da Constituição Nova de 2022 e mostrou uma divisão social sobre direitos sociais e modelo de Estado. Quem era mais defensor da pauta liberal e quem tinha, né, um apego maior aos direitos sociais. Um judiciário no Chile muito conservador, herança, né, de outros tempos, tradicionalmente muito resistente a mudanças, embora recentemente nós temos que destacar alguns avanços em direitos de gênero e, sobretudo, na pauta dos direitos indígenas, que eles também não tinham como fugir, que tem muito indígena, né, no Chile. Enfim, o constitucionalismo latino-americano vive um momento de tensão entre avanços e recuos, né? Entre proteção de direitos e desafios, como a judicialização da política, a instabilidade institucional e grandes pressões autoritárias. Cada país vai enfrentar problemas específicos, mas a região, professor Fábio, compartilha da necessidade de fortalecer a independência judicial, criar modelos próprios que não sejam, né, trazidos por importação, né, de quem vai estudar lá fora, eficiência processual, mas, sobretudo, e esse é um recado que os que me assistem vão entender, o respeito à soberania dos povos e do Estado de Direito. Não podemos estar à mercê de loucos que não respeitam a soberania de outros países. Vejam que nós, e aqui falo sobretudo na questão dos brasileiros, nós tivemos a superação de muitos ciclos de atraso. Tivemos mais períodos autoritários no Brasil do que democráticos. Mas, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, a Constituição de 88 sobreviveu, Fábio, a muita coisa. Recuperou uma certa saúde democrática, recuperou liberdades públicas, trouxe direitos fundamentais importantes, garantiu também o mercado, né? Eu considero a Constituição brasileira uma Constituição muito boa, porque ela atende tanto, né, aos vetores sociais, como também não deixa, né, de atender às questões do mercado, da livre iniciativa, né? Agradou a todos, de certa maneira, e é desse equilíbrio que nós vamos vivendo. É claro que a conquista da efetividade das normas constitucionais foi um construído e demonstrou nos últimos anos, no Brasil e em muitos países da América Latina, a força normativa, a efetividade da Constituição. Eu, num congresso que fui no Peru, cheguei a ficar emocionada em almoçar com um eminente professor de lá, um grande professor, do carinho que ele falava da Constituição do seu país. Os professores de direito constitucional são apaixonados pelo Estado de Direito, são apaixonados pelas suas constituições, pelas normas.
E isso, às vezes, os vilaniza nos períodos autoritários, não importa que cor esse autoritarismo tenha. Porque, às vezes, o autoritarismo pode ser de qualquer cor ideológica, né? Então, vejam que os professores de direito constitucional, e por isso é tão importante pautas, mesas, congressos como esse que o Iberoju promove, eles sentem no cheiro o ovo da serpente, quando, de fato, né, a coisa começa a desandar. E nós, apesar de termos vivido transformações tão pujantes nesse direito constitucional contemporâneo, que não foram transformações só normativas, transformações no pensamento, transformações filosóficas. Nós mesmos temos que conviver com pautas que nos são hostis, porque não estamos até acostumados a elas. Outro dia, meus filhos, que o Fábio gosta muito, foram criados aqui, né? Eles me corrigiram ao momento que eu mencionei lá uma determinada nomenclatura que não pareceu a eles e, de fato, não era correta em termos de direitos fundamentais. São as novas gerações, são os jovens nos ensinando. Eu falei uma palavra que realmente não poderia ser dita, que era superada. E eles disseram, não, você tem que se referir a esse grupo de uma outra forma. Porque meus filhos ainda não estão na faculdade. Vão todos dois fazer direito, para minha alegria. Mas eles aprenderam aonde? Na escola já, né? E isso é importante, mostra um país também com uma evolução, né, no seu pensamento, numa série de questões dos direitos fundamentais. O menino hoje, ele não joga lixo como a gente joga, Fábio. Ele pensa na coleta seletiva do lixo. Ele tem uma ideia de sustentabilidade, né, de ambientalismo, que nós não tivemos, né? Fábio é bem mais novo do que eu, mas então minha geração, imagina, né? Não existia isso. Então nós tivemos, né, a constitucionalização do direito, né? O direito privado sofreu uma publicização. Vamos lembrar aí o processo que se deu nos anos 90 do século XX, né, de publicização do direito privado e privatização do direito público. Já não se pode hermeneuticamente pensar em esferas separadas. Mudanças paradigmáticas que abalaram a interpretação constitucional tradicional, como a superação do formalismo jurídico constitucional, o advento de uma nova cultura pós-positivista, em que fomenta muito a interpretação principiológica. O Ministério Público adora também nesses princípios. A ascensão do direito público, a centralidade da Constituição, mas isso tudo é maravilhoso quando nós estamos diante de casos fáceis. Casos fáceis você interpreta bem, faz a subsunção da norma ao fato e o problema está resolvido. O problema são os hard cases, que envolvem não o direito comum, mas enfrentamentos constitucionais gravosos em relação à soberania, à defesa do Estado de Direito. Não estou aqui pensando nesses enfrentamentos da política brasileira, não. Eu estou pensando em coisa muito mais séria no futuro, como nossas reservas de água potável, minerais raros, que, para meu horror, no jornal de segunda-feira, eu fui ler o Globo antes de viajar, já estavam sendo postos na pauta para acalmar o americano. O que é isso, gente? Então tem
Tem muita coisa ainda para rolar, muitos embates a serem travados, mas nós precisamos, mais do que nunca, de serenidade, de estudo técnico, dos professores de direito e de muita calma nessa hora. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Vânia. Temos aqui já o nosso querido José Eduardo vai fazer pergunta. Eu também queria fazer um breve comentário sobre a sua palestra, que foi muito clarificadora, né? E nós que estamos fora do Brasil, como eu e muitos outros brasileiros que estamos fora, sempre ficamos nessa dúvida de quem acreditar, né? Porque a imprensa fala uma coisa, também não, mas, por exemplo, eu tenho uma sensação que a instituição, por exemplo, que protege a Constituição brasileira, que é o STF brasileiro, alguns membros não fazem o seu devido papel, né? Porque os membros podem ir embora e a instituição vai ficar sempre, né? E esse papel que não está sendo feito, na minha opinião, às vezes, de uma maneira institucional, segura, pode comprometer o futuro da própria instituição com relação à sua credibilidade, né? E de qualquer lado da política ali, né? O meu problema está... essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Agora o José Eduardo também tem outra pergunta. Excelente palestras de ambos os nossos professores, professor Fábio, muito bem sobre o direito empresarial na visão europeia, e a professora falando sobre constitucionalismo, que me remete a grandes mestres como o professor Calmon de Passos, da Bahia, professor Josafá Marinho, que foi um grande constitucionalista baiano. Isso. Professora, então, primeiro, são três questões rápidas. Primeiro, na visão que a professora expôs, eu vejo também com preocupação um certo constitucionalismo abusivo, que é uma nomenclatura que tem sido utilizada bastante entre os doutrinadores, considerando que há uma utilização da nossa Constituição de forma a forçar ou a implementar abusivamente procedimentos constitucionais, não só para proteger a democracia e os direitos sociais, mas também para perpetuação do poder de determinados setores, né? Até do Supremo Tribunal Federal. Em essência, o uso da Constituição para fins contrários ao seu espírito e propósito original acaba se limitando os poderes e proteções das liberdades individuais. É o que nós temos visto com os atos antidemocráticos e tudo mais. Bom, gostaria de uma posição da senhora com relação a esse constitucionalismo abusivo. Segundo ponto, eu sou baiano e de Porto Seguro, da terra onde se nasceu esse país, né? Onde está a nossa origem. E há uma preocupação também com relação ao marco temporal da questão dos povos indígenas. Eu não sei qual é a posição da senhora com relação a isso. A senhora citou os povos originários e eu gostaria de ouvi-la no sentido de saber da sua experiência e militância como professora, como acadêmica do direito constitucional, né? A sua visão com relação ao marco temporal dos povos indígenas. E, finalmente, a senhora falou da Lei Magnifique. Eu acho que seria interessante que a senhora comentasse também sobre a Lei Magnifique e a interferência da soberania nacional. Pronto. A sua primeira pergunta vai também com um comentário do Fábio. Eu respondo com muita tranquilidade isso. É uma opinião pessoal, né? Aqui é um congresso, né? Então, fiquem à vontade para discordar de mim e me criticar. Eu conheço a Suprema Corte bem, cada um daqueles ministros.
Dois até são meus colegas de trabalho, que é o professor Fux e o professor Barroso, que eu convivi com eles a vida inteira, né? Então eu os conheço muito bem. Estou com 56 anos de idade, entrei para a UERJ com 16, quando fui para a graduação, são 40 anos, né? Que eu convivo, né, semanalmente ali com eles. Ministro Alexandre foi meu colega de doutorado, também conheço bem, muito antes, né? Até dele sonhar em ir para a corte. E todos, eu sou advogado eleitoral, então conheci na militância da advocacia o outro ministro, né, que era o primeiro advogado Lula, né, que era o... Não, não o Toffoli. Ministro Gilmar, professor de Direito Constitucional, conhecia bem também, dava muito com o Torquato, que foi meu sócio dos anos. Talvez o Dino conheço de vida inteira, compadre do Vadir Damu, presidente da OAB do Rio, né? Sempre conheci o Fábio Dino escrevendo livros sobre medida provisória, ainda também lá atrás, bota anos nisso. O único, talvez, que eu, de fato, o conheça de longe é o ministro Zanin, que eu não tenho relação. Não, quem se dá muito com ele é a Ana Tereza Basílio, presidente da OAB, mas eu já sabia também que ele era muito diferente do que as pessoas esperavam dele, né? Porque, às vezes, quando um ministro é escolhido num determinado governo, se espera, né, um comportamento, né, que o ministro tenha, mas ele é um jurista independente, ele é ungido ali num momento governamental, mas ele não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém, a verdade é essa. E assim deve ser, né? Vejam, eu sempre fui uma pessoa, muito antes da corda estar esticada, muito antagônica ao excesso de judicialização. Esse sempre foi meu posicionamento e escrevi um livro sobre isso, para vocês verem como era um tema caro a mim. Acho que certas situações são situações políticas, que têm que se resolver na arena política, que é o Congresso. Mas acabam indo, né, para o resolver, vamos dizer, da corte. Isso foi um processo, Fábio. Um processo que foi tomando corpo, uma bola de neve. Isso começou nos idos dos anos 90, logo depois da Constituição, quando os derrotados eleitorais começam a criar governos paralelos para desestabilizar o governo eleito, seja ele qual for. Tanto teve de um lado quanto de outro esse tipo de comportamento. É claro que a oposição numa democracia ela tem um papel. Tem um papel, né, de mostrar comigo é diferente. E os ingleses fazem isso muito bem. Por exemplo, se você é conservador e é eleito ali pelos Tories, e você sabe que eu seria na Inglaterra uma Labour, né, arraigada, se eu estou no governo ou o Fábio está no governo, eles criam a figura do shadow. O que é o shadow, Fábio? Vamos imaginar que você seja ministro da infraestrutura. Eu sou da oposição? Vânia, você vai ser a ministra da infraestrutura shadow. Então eu tenho que fazer marcação homem a homem, né? No caso, né? com você. Tudo que o Fábio está fazendo, eu tenho que ir dando um comentário, fazendo um comentário na imprensa, dizendo que ele não está fazendo bem, que não sei o quê, que se fosse os trabalhistas iam ser melhor, tal. Isso é a democracia. E é correto isso.
esse embate pelas redes sociais, pela imprensa, por tudo. Isso aí está de boa. Se fosse o contrário também, mas você não pode partir para incitação à desordem, à violência. E eu não estou falando só do 8 de janeiro, não. Aqueles movimentos também dos quebra-quebra ali do 2011, né? 2013, 13, aquilo ali, a partir do momento, não, quando começou a quebrar Paço Imperial, quando começou a ter assalto em loja, menino estudante de história assaltando loja para roubar a bolsa, que militância é essa? Entendeu? Mas mesmo assim, ali não se tinha como proposta um golpe de Estado. Numa sociedade democrática, os conservadores têm vez, o povo do centro tem vez, os moderados, os mais arraigados. Às vezes, numa casa, as pessoas não pensam igual. Não pensam igual. Minha mãe é uma mulher muito mais progressista do que eu. Acreditem. Minha mãe tem 80 anos, ela não é. Mas é uma mulher infinitamente mais progressista do que eu. Eu sou uma mulher mais tradicional, mais conservadora, acreditem, muito mais do que minha mãe, que é uma mulher de 80 anos. Minha mãe era capaz de ir para a rua para uma manifestação e tal. Mas vejam, a democracia, você não consegue unanimidade numa casa. Eu já vi na minha casa em debate, amigo, de prefeito, cada um com uma posição, cada um com um candidato ali dentro da casa, ali na sala. E todo mundo rindo e numa boa. Acontece que num dado momento, e até isso foi antes do Bolsonaro, eu tenho que ser correta, houve uma ruptura da necessidade de respeitar o vitorioso de uma eleição. Isso começou na eleição que a Dilma ganhou e que o Aécio perdeu. E o Aécio foi meu contemporâneo de colégio, estudou no Rio de Janeiro. Era um menino que não aceitou a derrota. E perdeu. Perdeu, como se ganha e perde uma eleição. Nesse mesmo sistema judicial, o Bolsonaro ganhou. Uma vitória acachapante que ninguém duvida em 2018. Como depois o Lula ganhou, a política é cíclica, gente. A política é cíclica. Eduardo Paes perdeu a eleição para o Estado, o Crivella, ali no Rio de Janeiro, e é uma poderoso, potente, mas perde, é capaz de perder a eleição. Winston Churchill perdeu a eleição logo depois da Segunda Guerra. Um homem que salvou o mundo, assim como outros personagens, perdeu a eleição. Hitler foi eleito. Foi eleito pelo voto popular. Eleições são cruéis. São cruéis. Mas faz parte da democracia aceitá-las. E aí, como é que você se organiza quando você não está satisfeito com o resultado? Você tem que se organizar politicamente. Mas isso é tudo, não é só na eleição geral. Eu me lembro quando teve aquele forte debate da fidelidade partidária, do financiamento público. Eram posições que ganharam no STF que eu era radicalmente contra. Eu sou uma professora, o que me cabia fazer? Eu rodei esse Brasil inteiro. A lei da ficha limpa, eu rodei esse Brasil inteiro contra ela. Rodei esse Brasil inteiro contra o financiamento público, que é o que eu acredito. Se eu estou certo ou errado, não importa. Você tem meios de mostrar o que você acredita. Agora, eu não podia chegar e esmurrar o colega lá, o Daniel Sarmento, que defendeu a posição contrária. Nós perdemos a arena do debate para fazer incitação de violência, de quebra-quebra, de golpe. Isso que não pode acontecer.
Mas a corte, ela tem responsabilidade por ter puxado, às vezes, a corda demais. A responsabilidade é de todos. A responsabilidade é de todo o aparelho ideológico de Estado. Exército, polícias, Congresso. O Congresso tem que ser ativo. Em política não existe espaço vazio. Se os políticos não ocupam, se o Congresso, que é a arena certa, Fábio, para resolver o negócio, bom ou ruim, é o nosso. Ah, mas ali os políticos... Não importa. É responsabilidade nossa. Votem melhor. Votem melhor. Se não são capazes de votar melhor, vota na mãe loura do funk, no outro porque é bonito e tal. Eu tenho um primo que vota no cara porque é do Vasco. Gente, votem melhor para ter melhores políticos. Só para terminar aqui, a política se apequenou, vocês sabem disso. Darcy Ribeiro era meu padrinho. Foi um grande homem, né? Um expoente, vamos dizer assim, da esquerda brasileira. Mas nós, no período que ele era senador do Brasil, tivemos grandes expoentes da direita também, pessoas muito qualificadas no Congresso. O Congresso tinha gente qualificada de todo lado, é isso que eu quero falar, entendeu, Fábio? Não é dizer que só o Darcy era qualificado. Você tinha de ambos os lados gente preparada, que conversavam. Ele já doente no apartamento dele em Brasília, uma vez ele disse assim: Vânia, eu preciso de um jantar assim assado que eu vou receber o senador José Sarney e tal, que era um grande amigo dele, um homem do outro lado. Recebia o ministro da Educação, do Fernando Henrique Cardoso, que era nosso adversário. Você está entendendo? Então, era outro mundo. As pessoas se respeitavam. O embate era na arena certa, que era o plenário, era o Congresso. Ninguém sai dando tiro, facada em ninguém, nem querendo fazer isso ou aquilo, e muito menos conclamando situações indesejáveis fora do país, ferindo a soberania nacional, porque aqui todo mundo é brasileiro. Se você é mais conservador do que eu, dane-se ser meu amigo, ser brasileiro. Que é isso, gente? São ideias, né, diferentes. Eu fui criada por um casal completamente diferente, de ideias de pensamento. Minha mãe extremamente progressista, meu pai tradicionalíssimo, muito conservador mesmo. Como eles casaram, eu não sei. Mas o casamento durou a vida toda. Mas por quê? Porque havia respeito. Eu acho que o que está faltando no Brasil é respeito. Respeito às instituições, respeito ao outro, o aceite a quem pensa diferente de você. Eu ouço com muita atenção e respeito as pessoas que pensam diferente de mim, porque eu posso estar errada. Eu posso ver no outro um comentário que vá melhorar minha reflexão. Ninguém é dono da verdade. O que está faltando hoje? A corte está puxando um pouco a corda, Fábio? Está sim. Mas está porque está sozinha. Largaram tudo nas costas da corte. O juiz não bate na porta de ninguém, gente. O juiz, ele não vai na porta de ninguém, ele é provocado. Então, na verdade, é muito mais fácil contratar advogado e deixar as coisas para o judiciário resolver do que assumir a responsabilidade institucional que lhe cabe pela Constituição. E aí eu digo, governantes, poder executivo, ministros, o parlamento tem que agir, não é? Forças Armadas, tudo. Muito bem, muito obrigado, professora Vânia, pela sua reflexão muito profunda. Vamos fazer um intervalo, 15 minutinhos, porque eu tenho ainda lá na Espanha, em Portugal, o pessoal vai entrar online.